Desortografia, ver e não enxergar, ter uma dificuldade. E nesse caso da desortografia, que tem uma origem perceptomotora, a gente observa que as crianças têm dificuldade para cortar o T, pontuar o I, o J, porque essa percepção dos detalhes é uma percepção precária. Acentuação, pontuação. O diagnóstico da desortografia começa agora, né? Quando se percebe que não é uma natureza pedagógica. A professora tenta ensinar de um jeito e não consegue, tenta de outro e não consegue. A mãe, todo mundo tenta ensinar e a criança persiste na escrita desortográfica. E aí significa que é preciso um trabalho que volte, né? Que retome as questões do universo das ações, da ação sobre objeto, para poder perceber esse objeto, construir a situação mental, para poder ter uma memória visual que vai talvez possibilitar a escrita que se chama ortográfica, né? Muitas vezes as pessoas confundem dislexia com desortografia, mas são coisas diferentes. Na desortografia, a pessoa vai trocar C por C cedilha, S, C por CH, X por Z, mas nunca vai trocar, por exemplo, o X por V ou X por B. Na dislexia pode acontecer. Então, nesse momento, é muito importante. Numa produção de uma criança com desortografia, ela escreve muitas palavras erradas, porém os erros são erros ortográficos, são trocas ou omissões ou aglutinações, mas que obedecem a um certo critério, né? A um certo critério lógico para ela. Então, na desortografia, a gente observa que as palavras que são compostas pelas sílabas simples, a criança escreve com mais facilidade. Porém, as palavras com sílabas complexas, estas palavras, elas apresentam um maior número de erros, né? Na confecção de um texto, por exemplo, na escrita dela, na forma dela fazer. Então, no caso da desortografia, nós temos uma regularidade, ou seja, se mantém o tipo de erro. A criança erra na construção da palavra exatamente no que se refere às regras da ortografia. E ao compor as palavras, ter o domínio da ortografia, o que ela faz? Ela se orienta pela pista fonética, mas a gente consegue entender o que ela quis escrever, consegue perceber claramente o aspecto da fonética está servindo de referência para a criança. Então, por exemplo, quando uma criança escreve muito, né? Porque ela está tentando reproduzir o som. E, de um modo geral, é o que se observa em todas as palavras que são escritas sem respeitar a ortografia. No caso da desortografia, que é, então, esta produção que a gente... E ela não percebe os erros que está cometendo. No entanto, quando ela vai ler, ela percebe, né? Na leitura, ela percebe que está faltando um R, um L, ela percebe muitas coisas, mas ela não percebe se o erro está relacionado à memória visual, como palavras que ela deveria escrever com 2 S ou C cedilha, porque o som se mantém, então ela não percebe o erro. Já palavras onde o erro interfere no som, quando ela faz a leitura, ela percebe que está faltando alguma coisa ali, né? Então é muito importante que se faça uma boa avaliação. É muito importante que você procure um profissional que te auxilie a encontrar o que está acontecendo com essa criança.
Quanto ao tratamento, o recomendado é o psicopedagógico, porque na verdade envolve o desenvolvimento desta habilidade perceptomotora. Então o trabalho ele tem uma característica cognitivista, onde, como eu diria, onde o processo de reconhecimento do objeto, o reconhecimento motor do objeto, a possibilidade de representação do objeto e a possibilidade de operação sobre o objeto devem ser reconstruídas ou deve ser construída se ainda não foi. Então, esse trabalho psicopedagógico é bastante importante, né? O universo da ação, da representação, da operação. Quando se trata de desortografia, nesta dimensão é preciso trabalhar a percepção motora da realidade, a possibilidade de representação desta percepção, daquilo que foi percebido, e a possibilidade de operação sobre aquilo que foi realmente percebido. É um trabalho difícil, mas que dá resultado. Os quadros de desortografia têm cura e são de um tratamento bem mais rápido do que os quadros de dislexia. Embora eles sejam também relacionados a uma área do cérebro, a um funcionamento de uma área cerebral, a facilidade para se trabalhar essa área é maior, né? Então, de maneira que com bom tratamento, num prazo bastante curto, é possível que esses problemas possam realmente desaparecer. Como a desortografia só pode ser constatada a partir de um momento em que o processo de alfabetização já esteja na faixa da escrita ortográfica, antes da segunda série é difícil falar em desortografia. No desenvolvimento da segunda série, da terceira série, é que uma vez persistindo essas dificuldades, se pode pensar em desortografia. Então, persistem as dificuldades na construção ortográfica da palavra, mesmo com todo o treino, o trabalho que professores, pais, né, a família age com essa criança, então assim a gente pode falar de desortografia. Humanização na educação, isso faz toda a diferença.